Eu passo a palavra, então, ao Rodrigo Vilas. Boa tarde a todos. Nassif, equipe Dinheiro Vivo, obrigado pela oportunidade de fazer com que nós possamos mostrar o papel do setor ferroviário no contexto da futura multimodalidade, porque ela ainda não é praticada no nosso país, e sim a intermodalidade, mas procurar dentro de um ritmo, pode passar, por favor, mostrar o que efetivamente nós podemos contribuir e já fizemos, e o que podemos contribuir com o futuro do país com relação a esse tema da multimodalidade, que envolve, no nosso caso, intimamente a questão portuária. A associação é uma união das 11 concessões e malhas ferroviárias brasileiras, diga-se de passagem, concessão, não privatização, e concessão para transporte público ferroviário de carga, não de passageiro. Por favor, eu vou me basear nesses 3 pontos e vou, pelo tempo e para cumprir a nossa agenda de 20 minutos, a apresentação ela é longa, mas eu vou passar alguns dos slides que ficarão naturalmente expostos no site do Dinheiro Vivo e que poderão ser analisados com um pouco mais de detalhe, e eu vou me ater em alguns dos slides para comentá-los de uma forma mais abrangente. Aí vou falar um pouco do resultado que nós obtivemos no setor após a desestatização, os casos dessa intermodalidade inicial, e tem um último slide que eu trago, a multimodalidade, e o que nós, como agenda, como ferrovias, temos de pensamento como agenda estratégica para a próxima década, uma vez que nós temos 10 anos, primeiro terço da concessão ferroviária. Por favor, 2 vezes. Eu gosto de começar com os mapas e deixar claramente para todos que nós temos apenas 28.200 e pouco, 34 quilômetros na mão da iniciativa privada, dos quais podemos dizer que 22, 23 mil em operação. Outros não tornáveis economicamente de operação. Vale a pena mostrar que, nesse pontilhado, naturalmente, são projetos futuros. O Brasil já chegou a ter 38 mil quilômetros de malha, em 1958. Em 1996, iniciou o processo de desestatização, que acabou em 99, de apenas 28 mil quilômetros de malha, e deve ter mais 500 e poucos de algumas outras, como a Norte-Sul e alguns outros trechos ainda desativados. O próximo mapa, por favor. Esse mapa, que ele vai entrar devagarzinho, você pode pôr mais um, ele mostra a área territorial brasileira versus a área ferroviária, quilômetro ferroviária, e nos compara com alguns países europeus e outros países continentais como nós somos, e mostra a grande defasagem que nós estamos. Quando a gente compara, por exemplo, a Índia, ela tem uma densidade de 21 pontos percentuais contra 3,4 do Brasil. Ou seja, independente de lá se ter mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, a diferença é astronômica. A gente desce para a China, está ali 7, mas na realidade já é 9,2, um país continental como o nosso. Canadá, África do Sul. Então, nós estamos numa defasagem que, por estudos nossos da NTF, já deveríamos ter no nosso país cerca de 55 mil quilômetros de malha operando. Era esse o caminho que deveria ter já a partir de 1958. Mas o professor Renato tem, e tem projetos, mais de 24, 29 projetos, com mais de 14 mil quilômetros de malha ferroviária, que são esses pontilhados. Aí são os nossos principais rios, o nosso mar costeiro. Clica mais uma vez. Os centros de distribuição de carga, na realidade de consolidação de cargas, por favor. A bola é proporcional à região. Essas são os principais veias e corredores ferroviários que desembocam nos principais portos brasileiros. Nós vamos mostrar como a gente atua nisso. Naturalmente, essa é a malha rodoviária brasileira, né? E, por fim, o resto da malha ferroviária brasileira, que, por incrível que pareça, acompanha o mar, acompanha as nossas praias, quando, na realidade, apesar de ser uma malha, por ser uma malha antiga, hoje a nossa visão é interiorizar a ferrovia brasileira para que a gente consiga ter melhores resultados e busca de carga. Aí, falando da multimodalidade, o próximo mapa, por favor. Você tem que clicar 2 vezes. Aí.
Eu trago esse mapa do Sindarma, né? Ele é muito curioso, porque quando a gente sai do Rio Grande e vai ao porto de Le Havre, nós andamos 5.400 milhas náuticas. Perdão, nós fazemos 5.225 milhas náuticas. Se nós sairmos de Santos, melhor dizendo, se nós sairmos de Rio Grande e entrarmos a Manaus, nós temos 5.400 milhas náuticas. Então, isso mostra a necessidade que o país tem de trabalhar a multimodalidade, tanto para receber como para exportar. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que o nosso país é responsável por essa estrutura, e o meu professor Eliezer Batista, eu também concordo com ele, quando ele diz que a melhor saída para a China é o Oceano Atlântico, não é o Pacífico. Não é mesmo, é o Oceano Atlântico. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Por favor. Muito rapidamente, mostrar a vocês que o setor privado, assim como o setor portuário, de terminais portuários, investiu até na primeira década quase 12 bilhões de recursos próprios. E nós trouxemos, em contrapartida, a União, $500 milhão para a chamada Norte-Sul, para a Valec. No ano que passou, nós atingimos, na realidade, há 3 anos que nós já estamos na CIF, num patamar de investimentos superior a $1 bilhão hoje, independente do dólar, praticamente, mas 2 bilhões, no mínimo, de investimento na malha, em material rodante, em material humano, em tecnologia, em infraestrutura, na criação de terminais intermodais. E esse mostra o quadro de evolução. E, caracteristicamente, nós temos em 98, 2002 e 2006 uma queda de investimento. Claro que é a eleição, né? É uma preocupação natural, como todos nós temos, da não continuidade. É o que o nosso Sérgio Aquino falou, ele saiu, mas deixou a Luciana como representante dele aqui. Pensar politicamente só 4 anos em estrutura logística é pensar pouco, é pensar muito pouco. Por favor. De forma muito sucinta, nós fizemos um trabalho onde atuamos primeiramente na recuperação da malha antes mesmo de fazer a manutenção. Nós tivemos que recuperar, porque o estado era tão deplorável que não tínhamos outra solução. E, naturalmente, trabalhamos em cima dos corredores de movimentação para dar retorno de investimento ao que nós estávamos fazendo. Daí passamos para compras de material rodante, locomotivas e vagões, que foi muito bem explorado pela mídia do ponto de vista de aquisições que nós fizemos, chegando ao máximo de 7.500 vagões no ano de 2005, mostrando essa pujança. No ano passado, nós entramos com 294 locomotivas no Brasil. Se considerarmos um preço médio de $700 mil, cada rebitolada, retrabalhada no Brasil, a gente vê o tanto que foi trabalhado em cima disso. E aí, naturalmente, começamos a trabalhar no aumento da produtividade, da segurança, na confiabilidade das operações, na preservação do meio ambiente, porque nós já éramos demandados para isso. Aí nós já estamos em 2005, né? 2004, 2005. Em 2005, a coisa se consolidou com as chamadas parcerias com os clientes. É a única forma que nós temos de dar aos bancos garantia de alguma forma de investimento para o nosso setor. Porque o patrimônio é da União, é de vocês, pertence a vocês. O outro patrimônio que nós temos é o nosso material humano, são as pessoas que fazem parte e que têm, como o Sérgio até comentou, acho que o doutor Puccini também, o nosso orgulho de ser ferroviário, eu não sou, mas passei a ser, voltou a participar dessa estrutura, pela forma com que nós trouxemos e fizemos a revolução dentro do setor. Levando a isso que está na frente, a capacitação do nosso pessoal, a capacitação do aperfeiçoamento profissional, na medida em que nós estávamos entrando no que nós hoje falamos sobre logística, sobre o que é logística, que é uma palavra que tem menos de 10 anos, conceitualmente menos de 10 anos. E que começou justamente no dia 1º de julho com o plano Collor, o plano do Real, melhor dizendo, quem dera o plano Collor, falei besteira aqui. Mas começou ali, quando a gente teve a oportunidade, e aí os modos alternativos de transporte, marítimo, hidroviário, aeroviário e a ferrovia, puderam passar
passar a competir mais com o sistema rodoviário. E, naturalmente, não podemos deixar de enunciar as questões de ação cultural e socioculturais, que vocês vão observar o porquê lá na frente. Por favor. Apenas para informá-los que a nossa curva ela é ascendente, é um crescimento médio de 9,2% estimado até 2010, coletivamente. Há ferrovias que desenvolvem mais do que isso. E a observação máxima minha aqui é que houve um aumento na carga geral, naquela carga não tradicional do sistema ferroviário, que passou a fazer parte da nossa estrutura, né? Por favor. Ali está em TKU, que é a linguagem ferroviária, aqui está em toneladas úteis. Então, nós rompemos a barreira dos 400 milhões de toneladas e trouxemos, na mesma linha, a ascendência de crescimento na movimentação ferroviária. Por outro lado, pode passar, por favor, a geração de emprego. A curva menor ficou para trás e hoje nós somos provedores de 8% de emprego ao ano, cerca de 2.600 postos de trabalho, diretos e indiretos. Na sua maioria, indiretos, porque assim como o porto, a atividade terceirizada ou de terceiros é fundamental, é mais forte do que a própria. Por favor. Eu estou passando um pouquinho rápido, mas essa aqui fica para mostrar a evolução dos vagões adquiridos, das locomotivas adquiridas, por favor. E os fatos mais relevantes que ocorreram nesse período. O descruzamento de ferrovias, de ações, a incorporação de trechos da Brasil Ferrovias pela FCA e pela ALL, a parte norte e a parte sul das bitolas métricas, a aquisição da ALL no controle do grupo Brasil Ferrovias e o início das obras da Transnordestina. Está aqui 2007, não acabou ainda o ano, mas está aqui, é para começar. E agora nós temos o PAC, e a cada 4 meses nós temos como saber o andamento das obras. Se está verde, amarelo, vermelho, enfim. Mas o que vale detalhar aqui, e o doutor Renato, especialista maior nosso na área, sabe que a rede dava esse prejuízo ao governo brasileiro, então, à economia brasileira. E hoje, nós já, nessa década, nós chegamos entre impostos, concessão, arrendamento e CID, a um universo de 6,8 bilhões de reais, dos quais 590 milhões só de CID, de aluguel ou de concessão em arrendamento. Este ano que passou foram 447 milhões. 21 milhões, 5% desse valor, foi direto para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que chegou 3 anos e meio depois do fim do processo de concessão de todas as malhas. Depois. E hoje nós passamos ainda, e estamos num ritmo muito mais próximo da agência, muito mais evoluído, nas questões de definições de marco regulatório. Por que isso? Porque hoje nós não sabemos como é que vamos ou como vamos ser reembolsados os investimentos que nós temos para devolver a União. Há situações incríveis em que o nosso pleito para a construção de um terminal, ou de um desvio, ou de uma mudança de um equipamento, que deveria levar 3 meses, leva 8 meses. Aí o nosso cliente diz o quê? Para. Se nós não tivermos a segurança jurídica, nós não fazemos. E aí nós perdemos negócio. E aí compromete a nossa meta. Nós temos as metas muito bem definidas, claras, estabelecidas, que são apenas essas para serem envolvidas. E aí a gente observa um pouco de extrapolação das suas atividades. E nós, no setor ferroviário, não somos diferentes na CIF. Nós também sofremos muito. Hoje, por exemplo, com a extinção da rede ferroviária federal, antes nós tínhamos um único interlocutor, que era ele próprio, a rede, apesar de tudo. Hoje nós temos 5. A AGU, a SPU, o DENIT, o Ministério dos Transportes e a NTT. Se vocês perguntarem, por mais que esteja escrito na lei, quem vai fazer o quê, ninguém sabe. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Rapidamente, mais uma vez, eu vou apenas mostrar, pode passar, por favor? Mais um clique. Aqui a Companhia Vale do Rio Doce, eu vou mostrar rapidamente esses slides,
mostrando como elas estão ligadas à logística brasileira. É a segunda maior empresa de logística da América do Sul, primeira do Brasil, e ela tem suas atividades permeadas na logística também. E a Companhia Vale do Rio Doce tem toda essa estrutura. Pode passar, por favor? Eu vou mostrar. Pode passar? Esse fica para vocês olharem. É de cada uma das malhas associadas aos portos e com que trabalha e a estrutura física de cada um desses portos. Por favor. A estrada de Vitória Minas. Aqui pode parar um pouquinho. Aqui é da LL. Eu vou falar das 4 que nós temos, das 5 ferrovias que nós temos. Da LL, que também avança na Argentina, e hoje tem ainda o Porto de Santos também associado à sua estrutura de movimentação e logística. São quase 20 mil quilômetros de extensão em 2 países, com todo o sul do Brasil operado por eles, e é uma empresa que não, assim como todas as outras, que não é apenas um operador ferroviário, sim, são operadores logísticos. Nós não apenas trabalhamos com ferrovia. Portanto, nós não apenas defendemos o setor ferroviário. A associação tem um papel de ser integradora com os outros modos de transporte. E, para a surpresa de muitos, nós deveremos, em breve, talvez 2008, 2009, inaugurar 2 terminais aeroferroviários, em Campinas e em Confins, se todos eles caminharem bem. Porque nós, só de 2005 para cá, nós inauguramos 46 terminais intermodais, hidroferroviários, hidrorodoferroviários e principalmente rodoferroviários, mostrando que a nossa visão é dessa integração, é da prática da multimodalidade, é do uso intensivo desse recurso. Por favor. Pode. Aí tem o Porto de Paranaguá, que foi citado aqui. Nós também temos uma ferrovia no Paraná, reincorporada ao governo do governador Requião, que é a Ferropar, Ferroeste, hoje ela foi retomada para o sistema estadual, o que é um desalento para o setor privado. Outro, por favor. O Porto de São Francisco do Sul, que foi também citado aqui hoje, tem investimentos nossos de ferrovia, de armazenagem, de ramais ferroviários, de berços, e é nesse sentido que a LL também trabalha. Ela trabalhou, era sócia e trabalhou, tem fábrica de vagão, tem terminais, tem armazém, tem portos, pias, em toda a situação que é possível ser feito. Por favor. O Porto de Rio Grande, um projeto bastante interessante para um porto exportador, que é o do estado do Rio Grande do Sul. Por favor. E aí, acho que dá um cliquezinho mais, por favor. Não, volta. Desculpa, obrigado. Aqui a gente mostra o primeiro caso intermodal de case frigorificado. A primeira operação feita pela LL, daqui a pouco também será pela MS, pelas outras empresas, no transporte de frango do estado de Santa Catarina, como foi citado aqui, que tem um projeto de uma malha leste-oeste e conexão com os 4 portos, Itajaí, Imbituba, Laguna e São Francisco do Sul, num projeto de expansão do estado muito significativo. Por favor, na próxima. Aqui é da MRS Logística, que também deixa claro, assim como são os 3 grandes grupos empresariais, 3 grandes grupos ativos do setor, com as suas áreas de atuação, com suas conexões, com seus focos de atividade. O próximo slide. O próximo slide, por favor. Mostrando os acessos aos seus terminais portuários, aos seus terminais intermodais. Por favor. Eu vou ter que acelerar, porque eu tenho 5 minutos. Aqui demonstra a parte de container, como é importante. Aqui é o Porto de Sepetiba, um porto bastante expressivo na economia brasileira e com um forte potencial de crescimento, assim como o Suape. Por favor. A nossa Baixada Santista, o nosso terminal operado pela MRS, com seu volume de movimentação. Aquele termo da favela eu não sabia, não conhecia, mas a gente vai ver que realmente o Porto de Santos é extraordinário na sua criatividade, porque movimentar as suas 72 milhões de toneladas lá não é brincadeira. A gente estava discutindo há pouco aqui que o grande problema é a falta de planejamento do Planalto Paulista para a Baixada Santista, em todos os meios de transporte. Essa falta de planejamento é que dá essa confusão em todos os portos, não é só em Santos. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a multimodalidade de forma complementar. Por favor.
Esse é um dos projetos que criam alternativas, é a chamada esteira para a COSIPA. É um projeto que tem sua primeira licença ambiental favorável e com certeza trará um incremento aí de 6 milhões de toneladas para o Porto de Santos, não é para Sepetiba. No caso aqui é para COSIPA, mas a gente tem o Ferroanel, que vai agregar um volume de carga de 8 a 10 milhões de toneladas e que vai trazer para o Porto de Santos uma movimentação expressiva e que nós temos que nos preparar para isso. A gente vai ver mais na frente, mas de qualquer forma está aqui a criatividade, assim como tem a LL, a Vale do Rio Doce, as companhias que sabem que para transportar álcool, o álcool não é por ferrovia, ou ele pode ser conjugado até a chegada na serra e depois descer por dutovia. É assim que tem que ser. Nós entendemos dessa forma. Não dá para descer com um trem carregado de produtos perigosos lá para baixo, em nenhum porto. Temos que usar a combinação ferrovia ou caminhão com a dutovia. Por favor. Esse é o Ferroanel. Hoje, especificamente, nós estamos esperando a decisão do BNDES com relação à avaliação do projeto para o tramo norte. Esse volume e essa obra, o nosso secretário está ali atrás, e grande defensor da obra, o Ferroanel é extremamente importante para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para os estados circunvizinhos a São Paulo, que necessitam dessa movimentação. É extremamente importante. A obra, eu diria, mais importante do setor ferroviário e que deverá estar pronto em 2 anos, quando liberado para a sua construção. Eu torço muito para que o governo tenha essa sensibilidade e que a gente consiga fazer essas operações e evite, assim, a duplicidade no uso da linha, que é da carga, não é de passageiro, é da carga. O outro slide, por favor, é da Ferrovia Teresa Cristina, que é a menor do sistema, transporta carvão e hoje utiliza como seu segundo produto o transporte de contêiner de cerâmicas daquela região do estado de Santa Catarina. O próximo slide, eu vou pedir mais um favor, vou pedir para ficar nele e vou passar as slides por causa do tempo, até que eu tenho uns detalhes finais, mas para a questão da intermodalidade, ou para a multimodalidade, mas está escrito intermodalidade de propósito, nós temos que resolver, e nós temos também problemas similares aos de portos, eliminar gargalos, expandir a malha, questão tributária, a questão do uso racional da intermodalidade. Eu já falei da rede, já falei um pouquinho de regulamentação, fornecedores, segurança, gente também, tecnologia também, e fornecedores que a gente já discutiu. Então, vamos tratar de eliminação de gargalos. Eu vou só ilustrar para vocês, por favor. É assim que a gente convive em grande parte das situações. E nós estamos trabalhando juntos, o Fabrício sabe disso aqui, com o Cubatão agora para eliminar moradias, lá no Guarujá, nos 2 lados. Trabalho em conjunto, porque é só assim que funciona, nessa ordem, nesse conceito, e que nós temos esses problemas no Brasil inteiro, 18 só no estado de São Paulo, onde a gente convive com essa situação. Mas a gente mostra o problema e mostra a solução. Está no outro slide, por favor? Que existe como a gente resolver esse problema. E existe de uma forma factível. Basta planejamento, basta execução. E até, tem dinheiro? Tem. Vamos ver no slide de sequência. Bem rápido, por favor. Exemplo de remoção de invasão de faixa de domínio. Isso aqui é no Rio de Janeiro, na CIF. No terminal do Caju, no Arará, terminal do Arará, no Caju, no Rio de Janeiro. Nós tiramos, já está praticamente pronto, e fizemos, era assim, descobrimos até um outro trilho, nem a rede sabia que tinha trilho lá. 440 famílias foram realocadas, com a iniciativa privada da Companhia Docas, da MRS e do Ministério das Cidades. Posso lhe dizer que 99,96% iniciativa privada na solução do problema. Por favor. Aí, vocês vejam que nós temos as PNs, as passagens em nível. Tá? E a ordem a lei diz que quem chegou por último seja o responsável, mas os órgãos de trânsito não pensam assim. A ferrovia chegou primeiro. Em 99,2% dos casos, nós chegamos primeiro. E aí fica aquela briga, quem resolve, quem faz. Então, dependendo da cidade, do prefeito, as negociações caminham muito bem, andam e avançam muito bem. Mas, vejam só, nós mostramos ao governo que em 3 anos e 2 meses, com esse recurso, que é o similar ao que nós pagamos hoje de arrendamento de concessão,
nós iríamos resolver cerca de 80% desses problemas. Nós estamos há 4 anos e meio esperando a resposta. O único meio de modal hoje que não tem retorno do que é captado de impostos ou taxas no setor é a ferrovia. A Infraero tem lá a sua taxa de embarque. O pedágio é pago na hora. O adicional de marinha mercante, de frete, é pago. E é um baita de um recurso, 1 bilhão e tanto. Por que a ferrovia não tem direito ao dinheiro que ela própria está gerando, retornar e gerar uma progressão geométrica de obras e de melhorias no sistema? A resposta? Superávit primário. Vejam que com 400 milhões nós iríamos resolver não o problema da ferrovia, nós vamos resolver o problema do usuário do transporte ferroviário e deixar claro que resolve um problema no patrimônio da União, um bem da União. Nós não conseguimos identificar técnicos no governo que consigam entender isso. Neste governo e nem no anterior, que apenas se livrou do problema. O Sérgio Aquino disse aqui que a ferrovia foi saneada, eu troco o porto dele pela minha ferrovia inteirinha. Só de dívida, que ele falou de 1 bilhão, né, trabalhista, nós temos 12 bilhões de reais. São 38.534 processos trabalhistas. Luciana, você avisa ele para mim, para ele receber isso. Só que não é nosso, não, é da União. Só que nós temos penhora online, nós temos restrição em nossas contas, defesa jurídica. Só o que a gente gasta com o jurídico é brincadeira. Vamos passar rápido aí, por favor, porque eu já estou... Passagem de nível crítico, aí também nós temos o programa que o governo DENIT vai lançar, o Procefer, que deverá ser o primeiro programa planejado de solução desses problemas. E aí, pode passar, por favor? É o tipo de situação antes ou depois, vai ficar para vocês verem mais para frente, senão eu vou receber o aviso de 0 minuto. Vamos lá? Esses são os 3 principais problemas. Gargalos físicos, malha antiga, sinuosa, gargalos em áreas urbanas, que é o grande problema de transposição, e os acessos portuários. Claro, toda ferrovia desemboca num porto. Eu tenho uma foto que o Fabrício adora aqui, que vocês vão ver também. E aí, na CNT, na pesquisa ferroviária, foi destacado esses problemas. Travessia, que a gente vai ver lá na frente, estado de conservação no porto, na área portuária, falta de segurança. Um detalhe, nós temos a Portofer, que é gerida pela ANTAC, que é uma empresa de grupo ferroviário, que está na área portuária, e, naturalmente, nós, ferrovias, estamos na NTT. Se eles se conversam... Tem alguém da NTT aqui? Deve ter, né? Mas, de qualquer forma, não se conversam. Eu sou contra a Secretaria de Portos. Eu fui contra. Eu sou contra a desestruturação do Ministério dos Transportes. Eu entendo que possa ter um político lá, mas que tenha um corpo técnico para todos os modos de transporte. Hoje eu já tenho 5 interlocutores só na ferrovia. Aí o sistema de infraestrutura, como é que a gente vai praticar a multimodalidade se tem que ANTAC, ANAC, né, DENIT, Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades, Planejamento, Orçamento, Gestão, Casa Civil. Que diabo é isso? Para que quer ser? Eu não quero ser ministro dos Transportes para isso, não. Para trabalhar, para mudar, que dizem que vão mudar a matriz de transporte brasileira, que vão integrar a matriz de transporte brasileira desse jeito, esfacelando tudo. Eu não consigo entender isso. Perguntaram, o senhor quer uma secretaria de ferrovia? Eu falei, Deus me livre. Vai começar tudo de novo? Já basta o que a gente tem. Por incrível que pareça. Por favor. Essa foto da esquerda é do Dr. Fabrício. Ele tirou, foi ele que tirou, né, foi na época dele, e essa foi dos alunos, é da Luciana. A Luciana aprendeu a fazer dessa forma. Isso mostra que, se conversando, se resolve. Se resolve, separou. Mas, como o Sérgio mesmo disse para nós, e não resolveu de todo o problema ferroviário. Por quê? Pela falta da questão da passagem em nível. Então, hoje nós temos algumas ações, e muito bem trabalhadas, com o Porto, tanto a LL como a MRS e a Portofer, no sentido já começamos a construção do 3º trilho. Temos o projeto da esteira, temos o projeto do ferroanel. A Portofer está recebendo injeção de recursos da LL para melhorias no Porto.
ou pelo menos começou a receber dentro de um planejamento, até mesmo para poder entender a confusão que você estar no Alto Taquari, chegar com a soja em Santos e administrar todo o estado de São Paulo. É necessário um tempo para isso, é necessário um aprendizado, e é necessária a confiança entre as partes de que vão fazer. Como essas duas empresas são abertas, transparentes e têm objetivos claros, definidos de investimento de retorno, eu tenho certeza que nós vamos ter melhorias dentro desse processo. Até mesmo as duas estão construindo terminais, o TGG e o terminal da MRS, e se preparando para movimentar cada vez mais essa movimentação. E aí nós vamos evitar que o trem passe em passagem de nível, só com o terceiro trilho, com algumas ações. Mas isto significa conversar, sem politicagem. É conversar tecnicamente, como é que a gente faz. Se vai ter subterrâneo, como chama o mergulhão, ou ponte para sair do trem, pouco importa. O que tem é que andar para frente. Por favor. Multimodalidade, Nassif, significa estrutura tributária, que é o que nós temos, que é o nosso grande problema. E nós estamos obtendo grandes vantagens no imposto de importação de locomotivas e trilhos, não fabricados no Brasil, de PIS e CONFINS e de ICMS, e nós deveremos ter, poderá ser uma boa novidade. Aliás, esses dados de 2006 eu estou anunciando pela primeira vez aqui no seu evento, dos dados do setor de 2006, por incrível que pareça, quase 6 meses depois. Mas nós deveremos ter o também chamado Reporter, o Retrem. Nós estamos trabalhando há mais de 2 anos com a Camex e nós deveremos estar produzindo durante 3 anos para a aquisição de equipamentos do sistema ferroviário, para que a gente também possa fazer aquisições e até mesmo para os nossos terminais de portos secos. O próximo, por favor, demonstra que a intermodalidade com a unitização de container é um grande fator de crescimento para a ferrovia, que nós estimamos na ordem de 22% para 2007, dentro da nossa movimentação ferroviária. E aí eu chego nas considerações finais, mas vou passar rapidamente da parte aquaviária de portos, que não foi citado, até porque era um outro contexto, o primeiro bloco. Pode passar, por favor? Clicar mais 2 vezes. Aí, tá bom. Nós temos problemas de pouca oferta de tripulantes brasileiros, crédito para o financiamento de navios, custos operacionais que dificultam as operações. Então, vocês vão observar dentro desses slides que nós temos consequências e aplicamos solução dentro de um grupo do MAPA, que é do Ministério da Agricultura, para o negócio agrícola brasileiro. Então, foram identificados esses pontos com complicadores do sistema. Aí é que eu pergunto, será que nós temos que ter individualmente uma secretaria ou um ministério para cada meio de transporte? Sem se conversarem? Por que não conversam mesmo? Como é que a gente vai fazer? A outra, por favor. Pode clicar. Tripulante brasileiro, né, que é o chamado casco nu, né, que a gente tem que ter. A nossa cabotagem é ridícula do ponto de vista de operação. Não tem ajuda nenhuma para esse sistema. O próximo, a baixa produtividade nos portos com operação de contêiner, né, independente dos avanços que a iniciativa privada fez, que foram muitos. Né. Preferência por atracação em alguns portos de navios de longo curso, é natural, né, a gente tem os chamados hub ports, pode passar. A diferença entre granel sólido e líquido. Né, e o terceiro, pode clicar, que eu acho que aparece de novo, porque eu não sei como é que veio, pode clicar. A burocracia, né, que é o grande problema. Eu me lembro daquele Ministério da Desburocratização. Deveria voltar, está na hora de voltar de novo. Já que o Lula gosta tanto de ministério, cria mais um para ver se consegue desburocratizar esse negócio. E aí o nosso recado final é esse aqui, ó. Pode passar, por favor? Deixar esse aí para... Pode passar? Para leitura depois? É aqui que a gente quer chegar, nessa infraestrutura de transporte e multimodalidade. É assim que a ferrovia enxerga. O desafio nosso é melhorar os modos individuais, mas avançar nessas reformas de segunda geração, que para nós é médio prazo, 5 anos para nós não é nada, não é absolutamente nada, e fazer com que a multimodalidade se integre à logística como eixo de política, que eu não consigo enxergar nessas atitudes de desmembramento do Ministério.
E aí a gente consegue fazer com que essa política pública, que é tarefa do governo, do Estado, né, um plano de Estado, eu já estou finalizando, seja realizado por eles, mas que tenha a participação da sociedade, como o Sérgio falou aqui, com a participação das partes que fazem o dia a dia da operação. E aí a gente vai ter uma política integrada, uma política de transporte integrado, que possibilite decisões de investimento. É nessa linha que os nossos investidores pensam e querem ter. Assim, a gente vai conseguir, com a multimodalidade, o que o nosso cliente mais nos pede: baixe seus custos, reduza tempo, reduza dinheiro, reduza o que for possível. A gente assim consegue, vai conseguindo a operação. E aí a gente sugere, é o último slide, que o governo federal possa aplicar recursos públicos nesses entraves pontuais dessa infraestrutura, da nossa infraestrutura ferroviária, para que esses investimentos feitos pela iniciativa privada também possam ter a mesma contrapartida pública. E assim a gente consiga, pode passar o outro slide, e assim a gente consiga esse elemento importante na integração de transportes, para poder praticarmos a multimodalidade. É dentro dessa linha que a gente está procurando trabalhar. Muito obrigado. Bom, passo a palavra agora ao engenheiro Renato Pavan. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aí do Nassif para fazer essa palestra, que num momento muito importante do país, onde, na realidade, se busca, né, a diminuição de custos e a sua competitividade. Agradecer também ao Rodrigo, companheiro de mesa aí, que me enviou alguns dados importantes para esclarecer a palestra. Eu vou procurar no tempo que me foi concedido, o mais rápido possível, ser o mais abrangente em menor tempo. Então, a palestra é dividida na questão conceitual, né, porque ainda há muita confusão do que é intermodalidade, multimodalidade, quer dizer, o que é logística, né? A questão da comparação das operações, como é que uma operação intermodal, outra multimodal, a burocracia do transporte multimodal, legislação internacional e brasileira e a contratação do ATM. Em seguida, a questão logística, quer dizer, o custo da logística, o custo adicional pela inadequação da matriz de transporte e a comparação dos investimentos internacionais na infraestrutura. E os principais desafios a serem superados em cada um dos modais, sem o que é impossível se praticar a multimodalidade. E uma proposta de investimento na infraestrutura, transporte, o resumo dos investimentos, projetos prioritários e os principais gargalos institucionais. Primeira questão conceitual, né, do operador de transporte multimodal. Ele, em todo o mundo, apesar da legislação, né, não estar perfeitamente consolidada, né, ele é fundamental para diminuir, né, o custo da logística e torná-la mais competitiva. Aí, como diz o meu mestre, Eliezer Batista, ele diz, olha, logística vem do logistikos, vem do grego, né, que é aquele que sabe calcular, né, racionalmente. E dentro dessa ideia, né, a logística ela tem que ser vista sob o princípio do door-to-door integrated logistics, quer dizer, é todo um sistema, né, de transferência de produto que é feito de forma sistêmica, né, envolvendo o transporte, embalagem, terminais, intermodais, carga, descarga, gerenciamento de informações, estoque, armazenagem e administração. E o transporte é a parte mais importante, né, da logística. E, na realidade, ele representa 56% e não 80%, como está colocado ali. Agora, qual a diferença de uma operação multimodal e de uma operação intermodal? As duas operações têm que usar mais do que um modo de transporte para ser intermodal ou multimodal. Só que a multimodal, ela é regida por um documento único e um seguro único, né?
E a responsabilidade pela operação é integral do OTM. Quer dizer, se amanhã acontece alguma coisa na carga, tem que acionar o OTM. E na intermodal, acaba o dono da carga sendo o embarcador. Para cada operação, tem que ter um documento separado para cada transporte, para cada seguro, né? Então, essa é a grande diferença entre os dois. E aqui, só para dar uma ideia, né, uma carga que saia da produção, vem para o rodoviário, ferroviário e marítimo, né? Como é que é na intermodalidade? O OTM é contratado, ele emite o conhecimento de transporte multimodal e seguro, usa esses conhecimentos em todas as contratações e ele que recebe, né, o certificado de tráfego rodoviário, despacho de carga, o BL. Né? A responsabilidade inteira é do OTM, né? E o documento único é o conhecimento de transporte multimodal. E no intermodal é o embarcador. Quer dizer, cada operação tem que ter um seguro, tem que ter um contrato separado, né? Essa é a diferença entre as duas. E aqui, só para dar uma ideia, né? E a quem não interessa que seja implantada a multimodalidade. Olha o absurdo da burocracia que tem que ser feita para que se faça um transporte multimodal ou intermodal. Quer dizer, então, na questão do OTM, né, contrata o OTM, ele recebe o pedido, né, confirma a coleta, né, envia as informações da nota fiscal, recebe as informações, emite o termo de coleta, emite o conhecimento de transporte multimodal e assim vai, né? Para cada modal, né, você tem toda essa burocracia a ser seguida, né? Aqui é a continuidade do processo. Então, na realidade, a gente verifica que uma das questões que também oneram o transporte e está invisível, né, é a questão da burocracia. A questão como é que está a legislação internacional da multimodalidade. Então, a gente imagina, está tudo bem, está ótimo, funciona perfeitamente. E, na realidade, a gente ainda não existe no transporte internacional uma convenção vigente que tenha seja aceita por todos os países. Então, na realidade, cada modal tem uma convenção específica e elas são aceitas por blocos, né, como no caso, por exemplo, do Mercosul, né? E ela começou com a regra de AIA em 1924, que era para o transporte marítimo. Depois ela foi alterada para a AIA Vichy em 68, Hamburgo em 78, né? O transporte rodoviário já tem uma outra convenção, né, que é a Convention Marchandise Routière, né, da Genebra de 56. O transporte ferroviário tem uma outra convenção, que é o Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Merchandise, feito em 70. E devido a essa dispersão, então tentou-se, a nível de Nações Unidas, criar um documento único. Aí teve a Convenção de Genebra de 1980, né, visando, então, criar uma regra internacional, que motivou, em seguida, né, a Câmara de Comércio Internacional a estabelecer as regras UNCTAD-CCI, de caráter privado e de aplicação facultativa. E o vácuo criado, então, com essa falta de uma convenção internacional, permite que se faça acordos em bloco, como, por exemplo, o Mercosul, né, aqui feito pelo decreto 1564 de 69. E, na realidade, hoje, você não se sabe, né, qual é a lei aplicável para o transporte multimodal, se é do país onde foi emitido o documento, se é no país onde está situado o porto de carga, se o porto de descarga, ou aquela que está estabelecida no contrato. Isso, normalmente, no caso brasileiro, é feito naquelas convenções que o Brasil é signatário. Mas verifique que também na área internacional é muito difícil praticar o transporte multimodal, e por isso que se pratica, então, o intermodal. A situação brasileira, né, ela, então, começou
né, com o decreto 1563/95, né, acompanhado da circular 4098, que tem o seguro garantia aduaneiro, né, foi o primeiro documento da multimodalidade brasileira. Em seguida veio a Lei 9.611, né, de 98, mas que só foi regulamentada em 2000 pelo decreto 3.411. Aí uma resolução da SUSEP, a 37/2000, inviabilizou totalmente, né, as empresas de multimodalidade, porque ele exigia, né, que, ao se fazer o seguro único, ele já pudesse prever todas as atividades da empresa durante 10 anos. Então, na realidade, isso inviabilizou e até agora, em 2004, não tinha nenhum operador multimodal habilitado para prestação de serviço. Aí o decreto 5.276, ele inovou, né, para que o seguro, em vez de ser para 10 anos e para todas as operações, para cada contrato. Então, isso ajudou bastante a viabilizar, corroborado pela portaria da NTT 794. E aí, em março de 2005, já haviam 30 empresas habilitadas e atualmente são 276 empresas. Outro grande avanço, porque tudo isso vocês podem verificar, que é uma burocracia que envolve a questão fiscal, que envolve os estados, e ainda tem um problema a ser resolvido, que é a questão do ICMS, né, e que impede que uma operação de multimodalidade possa diminuir drasticamente o custo de transporte. Esse ajuste do CINEF de 6 de outubro de 2003, ele instituiu, então, o documento único, que não existia até então, e não era aceito quando mudava de modal. Hoje, o conhecimento de transporte multimodal de carga é um documento já reconhecido que serve para ser utilizado para cada um dos modais. E também a questão do seguro único. Isso está resolvido. E outro avanço a nível também da Camex, que no Siscomex não se considerava o transporte multimodal, e agora, né, já tem, inclusive, um campo específico para multimodalidade. E o outro grande entrave ainda não resolvido é a questão do CMS, que se espera, e já está bastante avançado, a negociação, né, do conhecimento multimodal eletrônico. Ou seja, tudo isso aqui acaba, né? Isso aqui acaba. Não precisa mais, né? Você vai ter lá um controle eletrônico, você faz o seguro, você entra, sai, quer dizer, só que, evidentemente, isso vai tirar, né, emprego de muita gente, né, nessa burocracia toda, né? Então, na realidade, é uma coisa que tem que se conviver. Bom, apesar dessas dificuldades, ainda é uma vantagem muito grande contratar a OTM, né? Porque ele, em todo o mundo, ele conhece, ele tem, e a maioria dos OTMs, eles inclusive são empresas que não têm equipamentos, não têm o hardware, tem o software, conhece todos os mercados, as oportunidades, que empresa pode, naquele momento, ter o transporte mais barato, né? Ele melhor utiliza os modais, racionaliza na combinação dos modais, melhor utiliza as tecnologias de informação, ganho de escala na negociação. Em caso de danos e avaria, você vai direto ao OTM, não tem que ficar indo atrás de cada um do operador. E nos Estados Unidos, existe 5.000 empresas de logística e transporte disputando um mercado de 100 bilhões. E no Brasil, cerca de 80.000 disputam o mercado de 30 bilhões. Então, na realidade, ainda é um mercado aqui no Brasil estreito em número de por empresa e que precisa ainda ter um avanço. Bom, agora vamos entrar na questão da logística, no custo da logística, né? Isso tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas sempre é bom voltar ao tema, né? O Brasil, ele despende 12,4% do PIB em logística, sendo 7% em transporte, 4% em estoque, e esse estoque é levado porque
Na realidade, a multimodalidade ainda não existe, né? Armazenagem 0,9% e a administração 0,5%. O que significa isso em dinheiro? Quer dizer, quanto que o Brasil está jogando fora por ano por não ter uma logística adequada? E nós sempre usamos os Estados Unidos como benchmark em função do tamanho do país, das condições econômicas, né? Então, o valor estimado do PIB de 1 trilhão, o custo da logística no Brasil é de 124 bilhões, né? E possível, se fosse 8%, seria 80%, quer dizer, o Brasil tem um espaço para reduzir custo de logística de 44 bilhões por ano, sendo que 56% no transporte, são 20 bilhões no transporte, que é de 7 para 5, 19 em estoque, 3 em armazenagem e 2 bilhões na área administrativa. Agora, aqui também uma outra questão, a matriz de transporte. Quanto que a inadequação da matriz de transporte, né, onera o custo Brasil? Então, aqui, rapidamente, né, nós temos aqui as quantidades transportadas, né, em tonelada pelo rodoviário, ferroviário, aquaviário, e aqui em TKU, que é o transporte de 1 tonelada, né, a 1 quilômetro. E a distância média, né, vocês vejam aqui que a distância média do ferroviário no Brasil é de apenas 564 quilômetros. A distância média de todos os modais são 542 quilômetros, favorecendo brutalmente o modal de transporte. Hoje a gente temos 60% de rodoviário, 24% ferroviário, 12% aquaviário, né, 3% dutoviário e 1% outros modais. E aqui o custo médio de frete, né, para cada um dos modais. Então a gente verifica que a média, né, do frete dá 37 dólares por 1000 TKU contra 27 dos Estados Unidos. Isso representa um valor a mais de R$10 por 1000 TKU, se nós multiplicarmos por 1 bilhão, são 10 bilhões por ano que aumenta o custo do Brasil. E a gente verifica que sem o minério, né, de ferro, apenas 7%, né, das cargas são transportadas por ferrovia. Aqui também uma outra ideia. Quanto que o Brasil investe em infraestrutura de transporte e como os países, né, inclusive China, Rússia, estão investindo. O Brasil investe 0,15% ao ano em infraestrutura de transporte e com o PAC 0,7% do PIB. Então, a gente verifica que realmente é insignificante o que se investe. Bom, aí nós vamos também rapidamente, a questão rodoviária, né, são 132 empresas, né, 132 empresas, 1000 empresas, né, que operam o transporte rodoviário, porque não tem no transporte rodoviário, né, uma regulamentação que permita isso. 713 mil caminhoneiros, e por isso tem acidente a cada 5 minutos, né? A concorrência predatória do rodoviário, né, porque ele cobra 45 dólares por 1000 toneladas, quando devia cobrar 60, e aí não permite, inclusive, que os outros modais, né, tenham uma participação maior, né? Má conservação das estradas, né, roubo de carga de 1 bilhão, né, em 15 mil roubos, idade da frota, né, de 20 anos, 800 mil, né? Muda aqui. Vai para o próximo. Aí a ferrovia, né, que o Rodrigo já entrou nesse assunto, mas na realidade o Brasil ele tem o sistema de logística mais competitivo do mundo em minério de ferro. São as ferrovias mais competitivas e que têm a melhor performance operacional. É a Vitória Minas, a Carajás e a MRS agora que está se adaptando. Em contrapartida, né, as demais ferrovias
né, tem problemas sérios, não tem a demanda inerente do minério de ferro, andam a 21 km por hora, né, e tem, vamos dizer, dificuldade de sobreviver com isso. A LL, ela na realidade é uma OTM, ela tem 1.100 carretas, então isso permite que a LL seja mais competitiva do que as outras empresas. O porto, né? Então a gente verifica o seguinte, que com exceção de Pecém, Suape, Itaguaí e Rio Grande, todos os demais portos estão próximos da saturação. Poucos portos têm condição de operar os navios pós-Panamax, tanto por deficiência de calado ou comprimento do berço. E a Lei 8.630 proporcionou um ganho enorme na competitividade. No entretanto, a administração portuária deixa a desejar, não tem verba, inclusive não tem dinheiro para dragagem, para prestar os serviços mínimos, e isso tira muito a competitividade brasileira. E os novos navios Panamax, eles não vão poder escalar todos os portos, senão não tem sentido, né, você ter um navio de 15 mil teus, 6 mil teus, parar em todos os portos. Ele vai parar apenas nos portos que têm condição de operar esses navios. Então, na realidade, como em todo o mundo, nós vamos ter no Brasil que selecionar quais são os hub portos brasileiros e quais são os feeders para poder operar os pós-Panamax, que vai trazer uma grande economia no transporte transoceânico. Finalmente, a navegação, né, hidroviária, cabotagem transoceânica. O grande problema da cabotagem já foi colocado, que é a questão da dificuldade de aumentar a frota com os níveis de preço cobrados pelos estaleiros brasileiros, né? E o que nós estamos defendendo é desatrelar a navegação da indústria naval. Quer dizer, para você diminuir preço, você importa locomotivas usadas, você opera aviões usados. Quer dizer, o único modal que você não pode fazer a mesma coisa e diminuir preço é o transporte aquaviário, tanto na cabotagem como na navegação transoceânica e como na navegação hidroviária. Isso faz com que o Brasil despenda 1,5 bilhões de dólares por ano em afretamento de navios de bandeira estrangeira. É uma questão que tem que ser resolvida. Aí o aeroviário, quer dizer, está crescendo aí 19% ao ano no transporte doméstico, 10% no internacional, e uma coisa interessante, que começa a ser implantado no Brasil os aeroportos de indústria, né, como existe no mundo todo, e o primeiro com sucesso enorme é o aeroporto de Confins. E o duto viário agora com o projeto da MMX, que tem o Mineiro-Duto, e mais os alcodutos da Petrobras, também tendem a ficarem mais competitivos. Bom, vamos ver agora uma proposta de investimento na infraestrutura, né? Então, a ideia é o seguinte: primeiro, né, a visão sistêmica do processo, quer dizer, não é mais pontual, uma estradinha aqui, uma ferrovia ali, dragar o porto aqui, quer dizer, não, o que o Brasil precisa, né, para ser competitivo? Que hidrovias que tem que ser implantada, quais ferrovias que tem que ser construídas, como é que eu melhoro, vamos dizer, a questão dos acessos dos portos e tal. E, evidentemente, nesse eixo de transporte tem a cabotagem aqui, que tem um papel enorme, porque nós temos praticamente 80% do PIB brasileiro está situado a 500 quilômetros da costa. Então, a tendência é você usar o porto e internalizar a via ferroviária, né? Então, esses são os eixos de transporte, para a visão para alocar os investimentos na infraestrutura. Usando aqueles eixos de transporte, nós propusemos aqui uma divisão geoeconômica do Brasil. Esquece a questão geopolítica, que é uma questão apenas histórica, né? E esses sistemas de transporte, esses eixos de transporte, qual é o alcance econômico deles, né? Então, tudo que está nesse verde aqui é muito mais barato, tem um custo menor se sair, né, aqui por Espadarte, que é um porto que pode operar navio Capesize, né, se sair aqui por Santarém. Então não adianta querer pegar a soja aqui de Sinop e levar de caminhão para Paranaguá. Quer dizer, se fizer aqui
a hidrovia Tapajós-Teles Pires e a 163, e está resolvido o problema. E assim por diante. Quer dizer, cada uma das regiões, quais são os investimentos que tem que ser feito em rodovia, hidrovia e ferrovia para que o Brasil possa ser competitivo e possa praticar a multimodalidade. Aí tem os investimentos por região. Quais são os projetos? Evidentemente, em função do tempo, nós não vamos poder detalhar muito, mas depois vocês vão, evidentemente, ter acesso aí à internet, no programa Projeto Brasil, e vocês podem pegar os detalhes disso. Mas aqui são projetos que são sistêmicos, quer dizer, eu vou fazer essa hidrovia porque ela é mais barata que a rodovia do que a ferrovia, então eu tenho uma hidrovia aqui já projetada, custa 1/3 da rodovia, por que não fazer a hidrovia, né? Por que eu vou fazer a 163 e não faço a Tapajós-Teles Pires? Então aí você tem 3.720 nessa. E aqui o Porto de Espadarte, que é um porto que a Vale do Rio Doce, quando estudou Carajás, isso, e o doutor Eliezer era presidente na época, era um porto que foi cogitado para ser o porto de Carajás, né? Agora, próximo. O Centro-Norte é a mesma coisa, quer dizer, os investimentos necessários para poder ficar mais competitivo. O próximo. Aqui a macro-região nordestina, e essas regiões, eles acabam formando uma macro-região estratégica e econômica. Então, aí depois de estabelecido as questões de competitividade do transporte, né, tem a questão da energia, que tem que ser colocada, tem a questão da telemática, e aí você começa a criar condições de atrair investidores, né, para uma região, né, que tem, então, os requisitos de competitividade de outras regiões do mundo, né. Aí continua, aí a Centro-Nordeste, mais 3.150.000.000, a Centro-Leste, né, que é o projeto Pirapora-Unaí, o projeto Dores-Indaiá-Sete Lagoas, Itaubinha-Governador, que é um projeto que recentemente, né, nós executamos, fomos contratados pela Vale do Rio Doce para fazer a integração física Goiás, Minas e Espírito Santo, e esses projetos saíram desse trabalho de integração. Aí a região Sudeste, né, Centro-Sudeste, também com outras opções, né, portuárias, né, Sepetiba. Na realidade, não se fala em Sepetiba preferencialmente sobre Santos. Santos melhor do que São Sebastião. Não, é um complexo portuário. Cada um tem uma vocação própria, né, e é isso que nós temos que estabelecer. Quer dizer, na realidade, é um planejamento portuário para cada um dos portos, para saber qual é a vocação, e não jogar todas as cargas num porto, jogar grão num porto que você está tirando espaço de container e tirando a competitividade da economia. Isso que é importante. Então, se eu tenho um porto graneleiro que fica a 240 quilômetros a mais, por que eu não levo o grão para Sepetiba e não deixo o container, as cargas de maior valor agregado para Santos, né? Por que eu tenho que pegar a soja lá do Mato Grosso, passar por todos os municípios brasileiros e entrar no Porto de Santos e competir lá no TGG com o container que agora a MRS vai liberar depois que fizer a correia? Como é que ela vai entrar? São 7, eu fui presidente da FEPAS, né? Só entra 7 pares de trem por dia lá, e não adianta, não enfia mais trem do que 7 pares. Então, ou vai ter que brigar, ou põe grão, ou põe container, né? Quer dizer, o Santos Brasil, como é que vai receber container de ferrovia se está ocupado com grão, né? O maior crescimento do Porto de Santos é açúcar, né? Pô, o Porto de Santos tem 80 milhões de toneladas. O que é grão, pellet, açúcar, combustível, né? E, claro, é o maior terminal de container do Brasil, né? Mas, se nós pegarmos o Brasil, hoje produz 4.600.000 teus, né? Um hub port, né, da Maersk, por exemplo, em Málaga, tem 3 milhões de teus. Quer dizer, então, eu acho que está na hora da gente pensar um pouco nisso. Quer dizer, não é a questão
política. Não, vamos levar para Santos porque está em São Paulo. Tal. Não, é uma questão como é mais fácil chegar lá. Que ferrovia que eu vou adotar? Como que isso pode trazer para a economia brasileira um ganho, né, para ela ser mais competitiva. Né? Aqui também na região sul. E aqui, só para ter uma comparação, quer dizer, aqui nós comparamos o projeto que nós desenvolvemos, esse projeto eu venho desenvolvendo com o doutor Eliezer desde da época que ele era ministro do SAI, e depois, de lá para cá, nós não nos separamos, e é como ele diz, isso aqui é um projeto clandestino, quer dizer, é uma coisa que nós desenvolvemos, estamos oferecendo aí essas propostas, né? E, na realidade, o PAC ele está designando 33 bilhões para rodovia. Nós estamos sabendo que a rodovia é o modal mais caro, queremos mudar a matriz de transporte, né? Para a ferrovia, 7.900, para a hidrovia, 700 milhões, e para o porto, 2.700, quer dizer, né? Então, e na realidade, o projeto que nós estamos propondo, né, eu acho que é importante ser discutido, né? E já foi discutido, esse projeto foi discutido nas federações das indústrias, com todas as cadeias produtivas, né? Então, nós temos aqui essa diferença, quer dizer, 10 bilhões para a rodovia, que elas também são importantes, não é só tirar a rodovia, ela é importante como alimentadora dos sistemas rodoviários, ferroviários, né, inclusive portuários, né, dependendo da distância. Ferrovia, 26 bilhões, hidrovia, 5.450, porto, 6.780, num total de 48 bilhões, contra 44 do PAC, quer dizer, então são valores próximos. E aqui, com toda a probabilidade de se fazer PPP, né, e de, inclusive, trazer investimentos privados, né? E aqui, para encerrar, nós fizemos aqui uma matriz de priorização dos investimentos, né, em questão de atratividade para o investidor e o impacto econômico e social. E dentro disto aqui, quer dizer, dessa matriz, aí nós selecionamos os projetos, né, prioritários, que são 15 bilhões 730, né, envolvendo, então, o Ferronorte Norte de São Paulo, a adequação do acesso ao Porto de Santos, a adequação ferroviária de acesso ao Porto de Santos, que também é um projeto importante, enfim, todos os projetos prioritários aqui para serem implantados. E aqui nós temos uma visão do país, ver como que eles estão distribuídos fisicamente, né? Então, ou seja, praticamente todas as regiões, né, estão privilegiadas para que o Brasil possa realmente, com a adequação do seu sistema de transporte, poder praticar a multimodalidade, e que a gente espera também, e tem sendo um trabalho muito bom, sendo feito aí pela Associação de Desenvolvimento da Multimodalidade, lá o André Viena, que estão permitindo se chegar, então, ao documento eletrônico. Então, era isso que eu tinha que colocar. Agradeço a atenção de vocês.